palavra hoje. O pastor passou a semana cansado também na batalha, mas nós escutamos semana passada, né? O motivo, né? Porque ele está aqui. Eu acredito que todos nós estamos aqui, né? Para se alimentar e ser alimentados também. Mas a nossa, né, vontade é que todos sejam salvos. Assim como, lógico, é a vontade do Senhor Deus, né? Ele não veio para julgar tudo, ele não veio para acabar. Ele quer que todos sejam salvos. E nós somos instrumentos na mão dele, né? Para fazer isso. Amém? Vamos impor nossa mão, pastor Sérgio. Senhor, obrigado, Senhor. Usa esse teu vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que ele possa falar a tua palavra, Senhor. Que a palavra saia, Senhor, da boca do pastor Célio e toque no coração da gente com uma força que é inacreditável, Senhor, porque é uma força que vem do Senhor, que é a força que vem do Espírito Santo. Toque em cada um de nós que estamos aqui, Senhor. E que as pessoas que futuramente também irão escutar esta palavra, Senhor, que elas possam ser tocadas, Senhor, e trazidas para o Teu reino, Senhor, e aumentarem mais e mais os Teus exércitos, com nós sendo os Teus filhos amados por Ti. Apesar de não merecermos, Senhor, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós estamos aqui. E nós pedimos, Senhor, usa o pastor Sérgio, Senhor, usa ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma coisa muito importante que nós devemos fazer todos os fins de semana. Quando nós chegarmos à casa de Deus, muitas vezes uma coisa que o Espírito Santo tem me mostrado, que eu preciso ensinar os irmãos nessa noite, muitas vezes nós procuramos entrar na presença de Deus, amém? É errado entrar na presença de Deus? Não, não é. Jesus, ele nos trouxe, Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho, nos indicar o caminho, abrir o caminho, né, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Mas muitas vezes nós procuramos entrar na presença de Deus, somente entrar na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que nós devemos mais fazer, mais buscar, ter um anseio na nossa alma, não é somente entrar na presença de Deus. É entrar na presença de Deus, mas pedir a manifestação da presença de Deus. Eu posso dizer para você com toda segurança, como Jesus disse na sua palavra, se 2 ou 3 se reunirem meu nome, no meio dele ele estaria. Amém? Amém? Só que ele está no nosso meio agora. A pergunta é, manifesto ele está? Ele se manifesta em todos os lugares? Não. O mundo está debaixo da glória do Senhor. Mas todo mundo percebe a glória do Senhor? Todos que estão na igreja são tocados da mesma maneira? Não. Porque existem algumas coisas dentro da palavra de Deus que nós devemos levar em conta. Todos nós precisamos e necessitamos a presença de Deus. Isso é verdade. Nós devemos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso anseio, da nossa alma, buscar a presença de Deus. Mas sobre todas as coisas, nós devemos que buscar a presença de Deus e pedir a manifestação dessa presença. O que faz a diferença na nossa vida não é somente nós estarmos na presença de Deus. O que faz diferença na nossa vida, na nossa igreja, no nosso evangelho, na vida de todo cristão como evangélico, na família, em todos os aspectos da nossa vida, não é somente a presença de Deus. Se a presença de Deus ela mudasse muitas coisas naquilo que estivesse perto da presença de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Porque a palavra de Deus em Salmo diz que a glória está sobre o mundo. Aleluia. Mas nem todo mundo pode tocar esta glória. Jesus. Jesus, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Sim, Jesus. E a palavra de Deus diz que quando aqueles que receberam o Senhor Jesus, a esse que receberam o Senhor Jesus e buscarem o Senhor Jesus, buscarem a presença de Deus, a palavra de Deus diz que ele se viria a essa pessoa e se revelaria, o Pai e o Filho se revelariam a essa pessoa. Amém, Jesus. Então, o que nós devemos buscar é entrar na presença de Deus, mas pedir a Deus, Deus se revele para as nossas vidas. Veja só uma coisa interessante, Deus ele cria lugares onde é uma coisa interessante, é uma coisa que você criar alguma coisa e você entrar dentro da criação, que você mesmo criou. Deus ele criou todo o mundo, amém? Deus é o criador de todas as coisas, mas para que ele pudesse interagir com a sua própria criação, ele entra dentro da sua criação. Por exemplo, ele criou todo o mundo, veja que interessante, ele cria o mundo inteiro.
né? Todo mundo o mundo Deus criou, mas dentro deste globo que nós conhecemos, ele escolheu um lugar para se manifestar ao homem, chamado Jardim do Éden. Então, ou seja, Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele escolheu e ele criou, formou o jardim e colocou nele o homem e a mulher para cuidarem desse lugar. Agora eu pergunto para vocês, Deus se manifestava e se revelava fora do jardim? Não. Deus se revelava para o homem dentro daquilo que ele estabeleceu. Amém? E nós temos que tomar isso como base para que a igreja possa ser esse jardim. A igreja do Senhor Jesus, a igreja Ministério de Novo Japão, aqui possa ser o jardim onde Deus se revela. Amém. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração para que Ele venha se revelar à igreja. Amém. Porque quando Ele vem revelar-se à igreja, é quando nós temos a transformação, nós temos as curas, nós temos os milagres, nós temos tantas coisas, benefícios que a igreja vai ter com a revelação da presença de Deus. E muitas vezes nós procuramos de muito entrar na presença de Deus, mas nós esquecemos de alguns detalhes que nós vamos falar nessa noite, que nós precisamos cumprir na nossa vida, para que a nossa vida, o nosso templo, possa ser um lugar escolhido por Deus para a sua revelação. E muitas vezes nós criamos um ambiente, né? Mas nós nos esquecemos que o lugar preferido para a manifestação de Deus não é somente o lugar em si onde nós nos reunimos, mas é dentro do nosso templo, nosso corpo como templo do Espírito Santo, reter esta revelação, essa presença revelada do Espírito Santo. Que muitas vezes nós procuramos um lugar onde a presença está sendo manifesta. Amém? Amém? Mas só que nós temos que entender que a nossa vida como templo do Espírito Santo tem que permanecer nessa presença manifesta do Espírito Santo. Amém? Você vê só. Vamos entrar aqui na palavra de Deus. Como diz o nosso querido pastor Luiz Ricardo, vou dizer que eu não leio a palavra de Deus quando nós pregamos. Lembram disso? Né? Existem algumas coisas que nós precisamos entender dentro da nossa vida para que isso possa acontecer na minha vida em particular e na vida da igreja. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 12. Vamos andar um pouquinho na palavra de Deus essa noite. Amém? Jeremias 29 e versículo 12. Todos acharam? Jeremias 29, 12. Diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Lembra quando nós tivemos aqui o seminário? Nós falamos sobre o coração, lembra? Deus tiraria o nosso coração de pedra, um coração que não era tratável para Deus, e colocaria em nós um coração de carne, amém? Um coração de carne significa sensível, né? A manifestação do Espírito Santo, sensível, né? Para ser trabalhado por Deus. Porque um coração que não é trabalhado por Deus, muito provável que ele não consiga entrar na presença de Deus, né? Nós precisamos entender que o nosso coração, ele é um lugar onde Deus sempre vai procurar trabalhar. Sempre o coração do homem tem que se transformar. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos da sua vida dentro da igreja, Deus vai estar trabalhando para transformar o teu coração. Amém? Porque se nós não procurarmos a Deus, como diz no versículo 13, né? Nós somente vamos achar Deus se nós buscarmos de todo o nosso coração. Porque o nosso coração, a palavra de Deus diz que onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Amém? Então, ou seja, você vai focar no teu coração naquilo que para você é prioridade.
Se no teu coração a igreja não é a prioridade, você não vai conseguir achar Deus. Amém? Então o teu coração ele tem que estar sempre direcionado, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando nós colocamos isso como prioridade nas nossas vidas, Deus ele vai abrir um caminho para que isso aconteça. Que é como se fosse assim, você dá um passo em direção de Deus, fala assim, Deus, eu estou aberto para o Senhor, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Então Deus ele começa a se achegar a você. Enquanto não houver uma ação da minha vida em direção a Deus, do céu não há uma reação. A vida espiritual ela vai se movimentar dessa maneira, uma ação minha e uma reação do céu. Amém. Se a minha reação for dar um passo atrás, Deus dá um passo atrás. E cada vez que eu colocar o meu coração como prioridade para Deus e começar a caminhar nesse caminho, quanto mais eu ando nesse caminho, mais revelado o Espírito Santo na minha vida ele vai estar. Sim, Deus. Por quê, irmãos? Porque quando ele acha no meu coração um lugar onde ele pode se revelar, ele vai se revelar. Amém. Porque o desejo de Deus é ter comunhão com o ser humano, Sim, Senhor. com a sua criação. É tão lindo ver o gesto do Pai quando ele envia seu filho para pagar o preço da morte que foi prometida no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles falaram assim, não coma desse fruto, porque do dia que deles comer, você vai morrer. Então isso foi uma palavra verdadeira. As pessoas falam assim, mas ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Isso é verdade. Mas alguém tinha que pagar o preço pela morte física. E quem deveria estar naquela cruz não era Jesus, era nós. Sim. Então Jesus morreu pagando o preço no pecado pela morte, né? A morte que era nossa, nós deveríamos estarmos ali, né? Porque nenhum de nós merecia o reino dos céus, mas Jesus, Deus com seu grande amor, ele envia seu filho para pagar o preço da morte na cruz em nosso lugar, Amém. né? Abrindo o caminho para que você e eu pudéssemos ter hoje uma intimidade com ele. Uma intimidade que foi roubada no Jardim do Éden, no dia que eles pecaram. Você veja que quando Adão e Eva pecam, você veja, no lugar da presença revelada, onde Deus se revelava o homem como ele era, né? Naquele momento, naquele lugar, quando entra o pecado, você veja que quem se esconde da presença de Deus, não é Deus se escondendo da presença do homem, mas sim o homem que se esconde de Deus. Quando você lê o texto, é bem visível isso, ele se esconde atrás da moita, né? Como se fosse possível se esconder de Deus, né? E quando Deus pergunta para ele assim, Adão, onde você está? Não é porque ele não sabia onde Adão estava. Ele está perguntando onde você está, que você não está no lugar onde eu coloquei você. O lugar onde eu reservei para você, né? Então, e é o homem que se afasta de Deus. Então, cada vez que nós temos um passo atrás na nossa vida espiritual, significa que nós estamos se afastando da presença de Deus. Por isso que é importante nós colocarmos no nosso coração, buscarmos a Deus de todo o coração, porque se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, Deus vai entender a nossa leitura do nosso corpo, das nossas atitudes, como sendo uma atitude negativa. Porque Deus não está sendo prioridade nas nossas vidas. Quando Deus é prioridade nas nossas vidas, aquilo que Deus prometeu nas tuas mãos começa a ser liberado no reino dos céus. Amém. Amém? Amém. Porque há uma ação e uma reação. Se a reação é positiva, positivamente algo virá para nós. Mas se a nossa reação for negativa, algo negativo acontece nas nossas vidas. Não é porque Deus é ruim. Porque veja só uma coisa que o Espírito Santo me revela. Não é porque Deus, ele é um Deus vingativo. É porque a ausência da presença de Deus traz escuridão nas nossas vidas. E a presença de Deus manifesta na nossa vida, a luz nos ilumina. E as trevas têm que sair. Então, cada vez que há a ausência da luz, há a presença das trevas. Amém? É muito fácil você entender. Se eu for ali naquele interruptor e apagar as luzes aqui, ficará? Trevas. E se eu apertar ele, o que acontece? Luz. A luz aparece. Fica tudo claro. Então, a ausência da presença de Deus
significa presença das trevas na nossa vida. É, Deus. Seja ela em qual for a área da sua vida, que a ausência de Deus significa a presença das trevas. Amém? É, Deus. Porque a palavra de Deus diz que não dá para nós sermos luz e trevas ao mesmo tempo. Sim. Amém? Então significa que o nosso coração, ele tem que ser colocado, né? O reino de Deus tem que ser colocado na nossa vida como prioridade maior, Aleluia. né? Todas as coisas vão ser encaminhadas, todas as coisas vão ser liberadas, todas as coisas nós vamos conseguir vitórias, se nós tivermos o nosso coração voltado para Deus, né? Porque muitos de vocês já têm experiência nisso, né? Eu acho que todos vocês aqui, eu acho que os mais novos são o William e a Carol, são os mais novos convertidos aqui. Sim, Deus. Os demais já são bem calejados aí, né? Já tem boas experiências, né? Você sabe que quando você se afasta da presença de Deus, as coisas que estavam andando começam a desandar, né? Por quê? Porque o inimigo ele vai aproveitar a ausência da luz para desfazer aquilo que Deus já fez. É, Deus. Amém? Então nós precisamos começar a buscar essas coisas como prioridade, buscar Deus como prioridade na nossa vida. Sim, Senhor. Amém? Então quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos conseguir encontrar Deus. Porque Aleluia. Deus, ele quer ser achado por nós. Sim, aleluia. Amém? Ele tem um desejo muito grande no coração de Deus, ter uma vida de intimidade com o ser humano. Amém. Né? Não é à toa que nós somos hoje chamados filhos de Deus. Aleluia. Amém? Isso mostra então a vontade que Deus tem de ter uma intimidade com a igreja, comigo e com você individualmente. Salmos 24, versículo 3. Busquem aí. Salmos 24, versículo 3. Muitas vezes nós queremos buscar a Deus de qualquer forma. Mas nós temos que, muitas vezes, pedir misericórdia a Deus para que Deus possa nos limpar e para que nós possamos, então, nos apresentar conforme diz aqui em Salmos 24, versículo 3 e 4. Então, vocês acharam? Amém. Amém. Amém? Quem poderá subir ao monte do Senhor? É uma pergunta. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não corre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Amém? Aleluia. Você veja que ele veja no versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, esses poderão entrar no Monte Santo, na presença de Deus. Aleluia. Agora eu pergunto para você, você já fez uma introspectiva dentro? Olhou para dentro de você mesmo? E vê como é que está o teu coração, como é que está a saúde? Não física, que talvez nós precisamos de baixar o colesterol, baixar o açúcar e algumas coisas mais. Mas eu estou falando espiritualmente. Olhar para dentro do teu coração, vê se não tem uma raiz de amargura, vê se não tem um ressentimento, vê se não tem um perdão que você precisa liberar. Tudo isso são coisas que vão impedir o teu coração de ser puro. Por quê, pastor? Cada vez que eu tenho rancor com uma pessoa, esse ponto negro no meu coração, ele tende a se expandir. Enquanto você não cura, você não libera o perdão para essa pessoa, ou você não pede o perdão para essa pessoa, esse pontinho preto ele vai enraizando no teu coração. É verdade. Porque ele precisa de liberação. Nós precisamos liberar isso na nossa vida, né? Às vezes, não vou naquela igreja porque na igreja fulano de tal está lá e eu não quero ir lá. Então isso são coisas dentro do coração que não deixam o seu coração ser puro, né? Aí ele fala também de mãos santas. O que nós fazemos com nossas mãos? Qual é a obra das nossas mãos? Ela é uma obra que glorifica Deus ou uma obra que glorifica Satanás? Então depende daquilo que nós fazemos com nossas mãos. Sim, Deus. Amém? Então por isso que ele fala assim, com as mãos puras, Sim, Deus. né? E com o coração puro, esse entrará na presença de Deus. Aleluia. Deus fala assim, mas pastor, nós somos pecadores. Mas qual é a intenção das obras das tuas mãos? Sim, Deus. Isso é o que Deus vê. Você fez uma coisa com a intenção de ferir alguém, então é uma coisa que vai sujar as suas mãos. Sim, Deus. Mas foi uma coisa que você fez assim, sem pensar, e de repente,
E de repente o Espírito Santo, né, como diz o Serginho, eu senti algo que o Espírito Santo em mim, eu tive que voltar atrás e pedir perdão a Deus. É, Deus. Né? Aleluia. Então isso significa mãos puras. Amém. As ações que nós fazemos com as nossas mãos devem glorificar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos andar um pouquinho na palavra de Deus, não é muito do meu feitio fazer isso, mas é bom de vez em quando você conhecer algumas coisas. Amém, Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém. Amém? Tudo achado? Então diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Interessante isso, né? Sim. Você veja que Deus, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus criasse todas as coisas do mundo natural, né? Eu já expliquei para vocês que nós já tínhamos sido criados no mundo espiritual, Sim, Deus. para depois ser manifesto no mundo natural. Então, antes que Deus formasse o mundo natural e estabelecesse o reino natural aqui na terra, antes disso Deus já escolheu, ó, fulano de tal, você é meu, eu te escolhi. Aleluia. Amém? Então, se você está na igreja hoje, não foi a eleição de você escolher Deus. Deus já tinha te escolhido antes de você nascer. Sim, Senhor. Amém? Amém. Se você está aqui nesta noite, não é porque você está aqui porque você escolheu estar na igreja. Sim. Amém? As circunstâncias da tua vida te levaram a um lugar onde você nunca deveria ter saído. É. Essa é a verdade. Né? Fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Amém. Então, ou seja, a presença só pode ser manifesta nas nossas vidas quando nós sermos irrepreensíveis diante da presença dele. Ah, pastor, mas todo mundo é pecador. Mas o sangue de Cristo Jesus está sobre a nossa vida. Quando Deus, o Pai, olha para a nossa vida, Ele não vê o meu pecado. Ele não vê a minha falha. Ele vê o sangue do Filho sendo derramado sobre as nossas vidas. Por isso que a graça se manifesta sobre as nossas vidas por causa da ação de Cristo. Amém? Amém. Eu sou purificado diante de Deus por causa da ação de Cristo, da graça manifesta de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Amém? Diz assim, mas procuraram o local, que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para lhe pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Amém? Amém. Você veja que quem está escolhendo o lugar? Deus. Mas procurarão um local, que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos e pôr ali o seu nome. Sabe o que significa isso? Deus, ele escolhe um lugar para se manifestar ao homem. Ou seja, esse é o meu lugar. Amém? Amém. Ele coloca na minha vida e na tua vida o nome dele. Esse é é meu lugar. Amém. É minha habitação. Amém? Por isso que nós somos chamados de cristão, né? Porque Deus colocou sobre nós o seu nome. Amém? Então, para que ele pudesse se manifestar, né? O que ele está falando nesse versículo? Eu vou dar jogar um pano geral para você. As tribos de Israel foram separadas em 12 tribos. Então, a tribo de Levi, eles tinham que construir dentro dessa tribo, fazer o tabernáculo que Moisés, havia construído na saída do Egito. Eles deviam construir naquele lugar. E era ali onde Deus havia escolhido para se manifestar. Amém. Então, por isso que ele falou assim, no lugar onde eu escolher das tribos, das 12 tribos, ali construirão um lugar para que Deus se manifestasse, para que ele se manifestasse naquele lugar. E todas as tribos deveriam ir para as festas, determinadas por Deus, para glorificar e exaltar a Deus naquele lugar. Amém. Então, Deus tinha um lugar onde ele se manifestava, assim como tinha um lugar no Jardim do Éden. Deus, ele
também, antes disso, quando Deus sai e tira o povo do Egito, Deus pede para Moisés construir o tabernáculo de Deus, para que ele pudesse se manifestar. Você veja a vontade que Deus tem de se revelar a nós. E eles constroem, então, aquele tabernáculo conforme a medida, tudo aquilo que Deus estabeleceu e Deus deu a Moisés. Ele constrói aquele lugar, né? Consagra aquele lugar, e diz que quando consagrado aquele lugar, diz que a nuvem desceu sobre aquele lugar e ali pousou sobre aquele lugar, que a presença de Deus era tanto que nem Moisés poderia entrar dentro daquele tabernáculo, porque a presença de Deus havia sido manifestada naquele lugar. Aleluia. Pastor, algumas vezes na nossa era aconteceu isso? Sim. Muitos anos atrás, chamado o avivamento da Rua Azusa, a pastora deve ter conhecido falar sobre isso, dizem que o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo era tão forte ali que as pessoas ligavam para o bombeiro e falavam, está pegando fogo naquela igreja. E o bombeiro chegava lá e não tinha fogo. 3 vezes chamaram o bombeiro para apagar o fogo e ninguém via. Era visível a manifestação da presença da glória de Deus naquele lugar. Por 5 anos permaneceu daquele jeito. As pessoas passavam fora da igreja e elas estavam caindo e clamando por Jesus e revelando os seus pecados, falando assim, Deus, nós somos pecadores, eu sou pecador, e choravam fora da igreja, por causa da presença manifesta de Deus naquele lugar, né? Então, ou seja, Deus, ele tem um anseio no seu coração de se manifestar a cada um de nós. O que o diabo faz, ele é cauterizar a tua mente, fala assim, você é pecador demais, você não pode, você não tem como entrar na presença de Deus, Deus não vai vir sobre a tua vida. Aquilo que você pede para Deus é impossível. Aí você começa a orar e ora uma vez com todo o poder, a segunda vez menos, a terceira menos, na terceira você já desiste. Porque o inimigo, ele vai minando, né, aos pouquinhos, né, aquela força que Deus te deu no começo, de buscar o milagre, de buscar a sua presença, né? E de repente você vê e você fala, não, acho que esse negócio é muito complicado para mim, eu vou deixar de lado. Né? Você imaginou se o pastor Célio, o pastor Luiz, a pastora Ana, a pastora Rose deixassem de lado aquilo que se fizesse? Você acha que todas as vezes que nós subimos no púlpito para pregar ou para ministrar o louvor, nós pregamos aqui com aquela vontade? Muitas vezes nós queremos estar sentados no seu lugar. Muitas vezes é muito melhor você estar sentadinho aí do que você estar aqui em cima. Mas eu falo para vocês uma coisa, com a glória de Deus, quando nós pregamos aqui em cima, não tem algo que eu possa comparar no mundo, né, que possa ser comparável àquilo que nós sentimos quando estamos pregando nesse lugar. Eu tenho certeza que a igreja nesse lugar tem sentido isso sempre. Né, todos os cultos têm uma manifestação diferente da presença de Deus. Mas eu quero que isso seja cada dia mais intenso. Amém? Aquela presença que Deus nos dá é só, por exemplo, assim, para injetar uma injeção de ânimo, de força, para você buscar essa presença, essa manifestação da presença de Deus. Aleluia. Né? Aí você sai daqui, né, o Espírito Santo te faz uma cosquinha num sábado, né? No outro sábado você já não é mais uma cosquinha, é um pouquinho mais intenso, né, as coisas, daqui a pouco você sai bêbado do Espírito Santo daqui dentro, e as coisas vão ficando cada dia mais fortes. Mas isso tudo está condicionado a uma ação nossa, nosso coração. Como é que ele está? É isso que é o maior dificuldade da manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Não é porque ele não queira se manifestar. Há um desejo ardente do coração de Deus de se manifestar no meio da igreja. Mas ele precisa ter corações que estejam dispostos a pagar o preço por esta manifestação. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Agora eu quero entrar num lugar que vai quebrar um pouquinho a tua vida. Amém? Até agora eu só passei um azeitinho, preparei o terreno. E agora nós vamos lá para Juízes capítulo 6. Né, para nós vermos o que eu preciso fazer para que a glória de Deus desça sobre a minha vida, para que eu seja possuído pelo Espírito Santo, né, para fazer aquilo que o Senhor tem me colocado nas mãos para que eu possa fazer de acordo com a sua vontade. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 25 em diante. De vez em quando eu dou umas pinceladas nessa história para vocês em algumas ministrações, mas hoje nós vamos entrar em um lugar um pouquinho mais profundo. Amém? Amém. Capítulo 6 de Juízes,
no versículo 25 e 26. Glória a Deus. Juízes 6, 25 e 26. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leva o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar de Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedra bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira de poste de Aserá, da deusa Aserá, arrancado, e queime tudo no altar com sacrifício. Pastor, o que tem isso a ver comigo? Vamos mexer um pouquinho nas partes. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que o povo de Israel estava sendo, naqueles dias, ele estava sendo saqueado por 3 nações, né? E essas 3 nações, tudo aquilo que o povo de Deus produzia, o trigo e todas as coisas, eles iam lá e roubavam, levavam para eles todas as coisas. Então, estavam sendo afligidos, estavam pobres, estavam vivendo no meio do mato, escondidos, né, para não serem mortos. E nesse dia, nesse mesmo capítulo, você vai ver no comecinho, você vai ver Deus, ele desce num lugar chamado lagar. Lagar era o lugar onde eles faziam o suco da uva para fazer o vinho. Ali eles pisavam as uvas, né, para tirar o suco e fazer o vinho. E ele estava ali numa função diferente, ele estava malhando o trigo escondido, né, para tirar o grão da palha, batendo, para levar para onde ele estava escondido. E nesse dia ele estava talvez no seu coração perguntando a Deus: mas cadê o Deus que nos tirou do Egito? Cadê o Deus que fez tanto, abriu o Mar Vermelho? Cadê o Deus que, né, que matou o exército de Faraó no meio do Mar Vermelho? Cadê aquela coluna de fogo que estava sobre o povo naqueles dias? Talvez no coração dele estava se perguntando todas essas coisas. Cadê esse Deus, né, que não vem nos ajudar? Só que Deus, ele precisa de um coração disposto. Um coração disposto para fazer grandes coisas. Glória a Deus. E naquele dia Deus olhou para aquele coração, e aquele coração, ele estava disposto. Era um coração que precisava ser tratado, sim, precisava ser tratado como o meu e como o teu, para fazer grandes coisas nas mãos de Deus. Sim. E Deus desce e fala com ele: Gideão, Gideão, vai nessa tua força e você livrará Israel das mãos dos teus inimigos. Glória a Deus. Mas só que para ele poder vencer os seus inimigos, ele precisava fazer alguma coisa. A primeira direção que Deus falou para esse negócio é o seguinte: você vai liberar o teu povo das mãos dos teus inimigos. Mas você precisa fazer uma coisa para mim. Eu quero que você vá lá, quebre o altar de Baal que está edificado no quintal da sua casa, e no lugar desse, você vai fazer um altar para mim. Pastor, qual é a revelação? Quero mudar agora essa mesma revelação para o mundo espiritual. A primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o nosso coração. O lugar onde Deus fazer o altar para a manifestação de Deus é o nosso coração. Então nós temos que limpar e tirar todas as coisas que fizeram parte da nossa vida no passado. Amém? Limpar esse coração, preparar o terreno e construir neste mesmo lugar. Você veja que ele não pediu outro lugar. Deus falou assim: nesse lugar alto, seguro, você vai construir, né, um altar para mim. Amém. Para que eu possa me revelar, para que eu possa me manifestar. Então Deus não está pedindo um coração novo. Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de acordo com a sua vontade, mas esse coração, ele precisa ser tratado. Então ele precisa ser retirado todas as coisas do passado na nossa vida. Sim, Deus. Para nós começarmos uma vida nova com Deus. Esse lugar, construído um altar para Deus, Deus se revela. Amém? Então nós vemos que no versículo 34 desse mesmo capítulo, você vai ver que Deus, depois que ele faz isso de madrugada, ele ficou com medo, né? Ele ainda falou para Deus: Deus fala o seguinte: eu sou o mais pobre em Manassés, né? Eu sou o último filho, né, da minha família, né? Nós não temos nada, né, para sermos grandes. Eu não tenho nada para ser grande diante de ti, para o Senhor me usar desta maneira. Mas talvez foi essa simplicidade no coração daquele homem que fez ele grande. Aleluia. Muitas vezes nós queremos ser grande, né? Mas não deixamos que Deus nos leve a esse lugar. Sim, Senhor.
Você veja que Deus ele fala assim para você: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Amém? Se nós estamos sendo fiel naquele pouquinho, né, naquilo que eu posso fazer para Deus e fazer bem feito, Deus ele te leva a lugares mais altos. Amém? Então, quando ele de dia ele ficou com medo, né, de destruir o altar de Baal da sua casa, ele falou o negócio seguinte: pegou mais os seus amigos, 10 amigos deles, 10 empregados deles, foram para lá, destruíram o altar de Baal, né, de madrugada, né, e de manhã, quando amanheceu, o povo veio reclamar para ele por que ele tinha destruído aquele altar, né? E com aquele ato, o povo se voltou para Deus novamente. Deus livrou Israel das mãos dos seus inimigos. Por causa de um coração que estava disposto a desfazer de tudo do teu passado, para construir algo novo, para que Deus possa se manifestar. Deus não se manifesta sobre algo que ainda não foi liberado no nosso coração. Né? Eu lembro dessa palavra, porque essa palavra foi uma palavra de revelação, quando eu fui falar com um casal. Né? Deus falou: Deus quebrou todas as coisas para construir algo novo na vida de vocês. E na minha e na tua vida é a mesma coisa. Enquanto nós estamos agarrados com as coisas do nosso passado, Deus ele não pode transformar a nossa vida. É verdade, Jesus. Né? Nós precisamos nos liberar, nós precisamos ser libertos por Deus para sermos grandes diante dele. Amém? Glória. Eu vou ler para vocês, prestem atenção no que diz aqui. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Então nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Porque se o meu coração está voltado para Deus, significa que o meu tesouro é quem? Deus. Sim. E se o meu coração é Deus, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Né? E quando isso acontecer, nós vamos ser transformados. Nós vamos ver coisas grandes acontecendo nas nossas vidas. Amém? Êxodo capítulo 40, versículo 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo de Deus. Aleluia. Irmãos, a presença de Deus, ele não quer simplesmente ter uma manifestação da presença de Deus na nossa vida, ele quer nos encher. Amém? Amém? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou assim: não se embriaguei com vinho onde há contenda, mas embriagai-vos do Espírito. Aleluia. Amém? Atos capítulo 2, quando há a manifestação do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, você vê só, Jesus, quando ele, para falar nisso, o Espírito Santo me lembrou uma coisa interessante. Nós estamos no dia 22 de abril. Você sabia que nesse período, desde o dia 14 para frente, Jesus morre, ressuscita no domingo, e ele fica 45 dias, mais ou menos, aproximadamente 45 dias, com os seus discípulos ressurretos. É o período, desse período que nós estamos vivendo agora. Aleluia. E Jesus ele estava já ressurreto, ensinando a palavra do reino. Amém? E quando Jesus apareceu, pessoal, a primeira aparição de Jesus, tinha 500 pessoas, a palavra de Deus diz. Mas dessas 500 pessoas, quantas estavam no dia do Pentecostes? Apenas 120. Cadê as outras 380? Amém? Você veja que ele estava falando de uma festa onde os judeus se reuniam para ir no dia da festa dos Pentecostes para adorar a Deus. Então todo o povo judeu conhecia Deus, amém? Sabia de Deus, conhecia que viria o Messias, mas não reconheceram Jesus como Messias. Então todos que estavam em Israel sabiam que Deus viria. Conhecia as profecias, conhecia a palavra de Deus. Mas quando Deus se manifesta, ele se manifestou para todo mundo? Ou ele se manifestou somente para 120? Ele se manifestou para 120. Porque aqueles 120 pessoas que estavam ali, Jesus falou assim, ó, vão para lá, fiquem no aposento alto, aguardem a minha presença, ser cheio do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, esperem ali até ser revestido alto, até que venha esse revestimento. Eles ficaram ali, os 120, procurando e orando
e esperando a Deus, Sim, sim. a manifestação de Deus. Então, ou seja, você pode ver que como todo mundo conhecia de Deus, mas nem todo mundo teve a manifestação do Espírito Santo. Sim, Deus. Amém? Então nós temos que começar a buscar a Deus dessa maneira. Então Moisés, ele não podia entrar na tenda do tabernáculo por causa que a presença de Deus estava revelada, estava manifesta naquele lugar. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto o Senhor, os seus olhos, olha o que Deus está fazendo hoje na minha vida e na tua vida. Porque Aleluia. porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Amém? Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Amém? O que eu quero que você preste atenção é quando Deus fala assim, quanto aos olhos do Senhor, ele passa por sobre a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração são totalmente dele. Ele quer se mostrar o que é forte, ele quer se revelar a você. Então os olhos de Deus hoje estão procurando um lugar para se revelar. Amém? Então, como é que está a nossa vida? Será que nós estamos preparados para uma revelação de Deus se revelar a nós como Ele é? Será que o nosso coração pode suportar a presença de Deus, uma manifestação da glória de Deus poderosa e tremenda? Né? Às vezes nós podemos que pensar como é que nós estamos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 e 2. Segundo Crônicas 7, 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Não deu para pegar? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu vou esperar vocês um pouquinho então. Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Amém? Então diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Falamos do tabernáculo de Moisés. Quando o povo de Israel foi estabelecido, eles construíram o templo de Salomão. Amém? O templo onde Deus, era a transição do tabernáculo, agora é um templo fixo na terra da promessa. Então Deus, ele precisava consagrar aquele lugar, e quando Salomão ele ora a Deus, o fogo novamente cai sobre aquele lugar. A presença de Deus cai sobre aquele lugar. Amém? Porque havia um lugar separado e reservado para Deus se revelar. Amém. Amém? E eu quero que esse lugar seja esta igreja. Amém? Eu tenho pedido a Deus para que Deus nos faça isso. Segundo Crônicas, versículo, ainda no capítulo 7 e no versículo 12. De noite apareceu o anjo. Apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Amém? Se veja que Deus está ouvindo a nossa oração. E eu peço que você comece a orar a Deus nessa noite. A partir desta noite. Para que o teu coração seja um lugar escolhido por Deus para Ele se revelar na sua vida. Amém? E se o seu coração for o coração escolhido por Deus para Ele se revelar, significa que o lugar onde você estiver, aquele lugar vai se beneficiar da presença de Deus. Aleluia. Porque quando a presença de Deus se manifestava no templo, ou no tabernáculo, Moisés entrava na presença de Deus. E ele trazia todas as diretrizes e todas as ordenanças das mãos do próprio Deus para o povo de Israel. Aleluia. Amém? E quando Deus se manifesta na minha e na tua vida, você vai começar a entender, como Deus quer trabalhar na tua vida. Qual é o propósito da tua existência? Qual é o dom que Deus tem dado na tua vida? Para que você possa operar no meio do seu reino. Aleluia. Amém? Então, comece a orar a partir de hoje na tua vida. E comece a pedir a Deus: Deus, mostra-me
o que tem no meu coração ainda que está impedindo o manifestar da tua graça, o manifestar da presença do teu Espírito, né? Para que o Senhor venha se revelar, assim como o Senhor é, na minha vida. Amém? Amém. Que possamos colocar essa palavra no nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Se alimentar disso e fazer disso realmente, dessa palavra, né? Fazer com que essa palavra venha criar vida em nós. Para que possamos dar o seu fruto, né? E glorificar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, né? E que o Espírito Santo de Deus possa manifestar cada dia mais e mais na sua presença, sobre a sua vida, e que a sua vida venha a ser transformada, que a sua vida seja, né, um instrumento de glória. Onde vocês colocarem as suas mãos, a manifestação da glória de Deus possa ali estar. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite quero colocar debaixo das tuas mãos a tua igreja, Pai. Que hoje tenha recebido uma palavra de direção, Pai. Deus amado, eu quero que o Senhor venha, através dos sonhos, a partir de hoje, Deus, na vida de cada um deles, mostrar, Senhor amado, aquilo que está impedindo o manifestar da tua graça, o manifestar da tua glória. Senhor amado, mostra, Senhor amado, a cada um deles, Senhor amado, aquilo que está entulhando os nossos corações, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, cada dia mais e mais, nós sermos, Senhor amado, apresentar obras de mãos limpas diante das tuas presenças, ó Pai, de mãos santas, ó Pai, diante da tua presença, Pai. E que o nosso coração, ó Deus, seja o lugar escolhido pelo Senhor, para que o Senhor possa se revelar a nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Igreja Ministério Renovo no Japão, ó Pai, seja um lugar que o Senhor tenha escolhido, Senhor amado, para aqui se revelar ao seu povo e a esta nação, Pai, que nós clamamos e oramos e pedimos a Ti, ó Pai. Ensina-nos, Senhor amado, o caminho que devemos andar, para que possamos buscar, Senhor amado, com intensidade, Senhor amado, nos nossos corações, ó Deus, a Tua presença. Pai amado, cada dia mais e mais, e que o Senhor possa nos conduzir, Senhor amado, a Sua presença, e o Senhor possa se revelar às nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor amado, uma semana de vitória, de graça, de glória sobre a vida do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo das Tuas mãos, eu coloco a vida da Tua igreja. Ministra cura, Senhor amado, sobre a vida daqueles que precisam de cura. Libertação, aquele que precisa de libertação. Transformação, Senhor amado, aqueles que precisam de transformação. Pai amado, dá vista, Senhor amado, àqueles que precisam de vista, Senhor Deus, para que possam enxergar as coisas espirituais, Senhor amado, de uma outra maneira, ó Pai. Deus amado, coloca uma injeção de ânimo na vida daqueles que estão desanimados. Pai amado, se há tristeza no coração de alguém hoje, nesta noite, eu te peço uma injeção de alegria, ó Pai, do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, toda ação do inimigo durante essa semana, ó Pai, sejam agora anuladas, ó Deus, falidas em nome de Jesus. Que haja uma semana de vitória, de graça, de glória sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Pai, que cada um dos seus filhos nessa noite, ó Pai, tenha uma semana de vitória, de graça, ó Pai. E que semana que vem possamos estar aqui para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Está encerrado em nome de Jesus.